Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Olha nós aqui mais uma vez, né? Eu sou Jorge Salles, na Igreja de Jesus Cristo, e nós estamos hoje trazendo para você mais uma porção da Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar no livro de Jeremias 35, e eu quero convidar você para abrir o seu coração, para inclinar os seus ouvidos, porque Deus tem uma palavra para você. Quando Deus fala, Ele quer nos dar um recado, Ele quer nos exortar, quer nos encorajar, quer nos corrigir. Deus sempre tem algo na nossa vida que Ele quer fazer através da palavra. Vamos então ver a palavra do Senhor neste dia. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazania, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copo, e disse-lhes: Bebei vinho. Mas eles disseram: Nós não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: Nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, nem semeareis a semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campos, nem semente, mas habitamos em tendas, assim ouvimos e fazemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: Vinde, e vamos-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes ouviram o mandamento do seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vós enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, e dizendo: Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficarei na terra que vos dei, a vós e a vossos pais, mas não inclinastes os ouvidos nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu.
Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei e eles não responderam. E a casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, pois vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo o quanto vos ordenou. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Meus irmãos, esta é a palavra de Deus que está em Jeremias 35. Vamos fazer uma breve reflexão sobre esta palavra. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que o Senhor dá uma ordem ao profeta Jeremias. No verso 2 ele diz: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Meus irmãos, aqui nós já começamos a ver a forma de Deus agir. Você vê que esta família é uma família temente ao Senhor, é uma família em quem Deus confia, é uma família que Deus sabe que está na obediência. Então Deus, o que ele faz? Ele manda o profeta ir até os recabitas, falar com eles. Primeiro, veja como Deus respeita as pessoas. Ele não falou para o profeta: vai lá, pega eles, vai lá, leva eles. Disse: não, vai lá e fala com eles, leva eles. Mas primeiro fala com eles, leva eles à casa do Senhor, e junto a uma das câmaras, e dá a eles o vinho. Agora veja que coisa interessante. Vamos continuar. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Irmãos, aqui você já começa a entender isto. Veja que existe aqui um povo fiel, um povo obediente, um povo temente a Deus, temente, a uma promessa que eles ouviram, a uma promessa que eles receberam, tá? Então Deus manda levar eles, mas levar eles aonde? Dentro da casa do Senhor, e fazer o que para eles? Oferecer vinhos. Mas nós vamos, como nós já vimos, eles tinham uma promessa. Eles fizeram uma promessa a Jonadab que eles não beberiam vinho. E agora o Senhor, testando a fé, testando a fidelidade desses homens, manda o profeta levá-los até a casa do Senhor e lá oferecer a eles o vinho. Quantas coisas de repente está sendo ofertado para você nos dias de hoje? Quantas coisas você está recebendo assim de mão beijada, você não entende, mas é algo que lá atrás você assumiu um compromisso com Deus, você disse que não ia colocar a sua mão, você disse que não ia aceitar, não ia receber, não ia praticar. E agora, mas é dentro da casa do Senhor. Foi dentro da casa do Senhor que Deus mandou o profeta levar esta família e oferecer o vinho. Se eles tomassem o vinho, eles estariam quebrando a promessa que fizeram a Jonadab. E por que é que Deus levou eles dentro da casa do Senhor? Quantas pessoas que estavam ali dentro da casa do Senhor e que já havia quebrado a aliança, que já havia
deixado o compromisso assumido com Deus, que já não estava mais na direção. Então Deus trouxe para mostrar como exemplo, para que eles vissem que é possível sim servir ao Senhor, que é possível sim fazer a vontade de Deus. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias. Para quê? Para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vos andeis peregrinando. Irmãos, você vê que toda esta obediência tinha um propósito. Toda essa obediência ia levá-los a ter longos dias andando sobre a face da terra na qual eles estavam peregrinando. Então aqui você vê que toda a obediência deles não foi em busca de coisas novas, coisas valiosas, poder, de autoridade, de benefícios gigantescos para o momento. Não, eles abriram mão da possibilidade de ter as suas próprias vinhas, de edificar a sua casa, de se alegrar tomando vinho, tantas coisas que o mundo vê, tantas coisas que o mundo vê como bom, tantas coisas o mundo vê como algo importante, como algo valioso, ter uma casa, ter as suas vinhas, plantar, colher, ter direito a beber o seu vinho, a sua festa, se alegrar quando quer. Todas essas coisas o mundo vê como bom, e foi exatamente o que Jonadab mandou eles não ter, mandou eles não fazer. Para quê? Para que eles vivessem muitos dias sobre a face da terra em que andaram peregrinando. Quer dizer, continuariam peregrinando, mas teriam seus dias, viveriam muitos dias na face da terra. E o que diz aqueles homens? O que diz os recabitas? Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai. Isso é o que eles fizeram, obediência. Como nós vemos a partir do verso 9, diz assim: nem edificamos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campos e nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Eu quero dizer, você ouviu já do nosso pai, eu já ouvi do nosso pai. Será que nós estamos dispostos a cumprir a vontade do Senhor? Será que nós estamos dispostos a obedecer? Será que nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Meus irmãos, Deus tem planos, Deus tem propósito em nossas vidas, mas Deus requer algo de nós. E o mundo talvez nós vemos hoje uma linha de prosperidade que todo mundo está querendo Deus, mas quer Deus para alcançar uma bênção, um livramento, para alcançar prosperidade, para alcançar algo das mãos do Senhor. Não estão dispostos a abrir mão de nada para alcançar aquilo que Deus tem. Mas nós vemos que os recabitas abriram mão de tudo o que eles tinham. Tudo que eles poderiam ter, porque Jonadab disse a eles, aqui Jonadab é uma figura de Deus, né? É o Pai, é o Senhor, é aquele que ordena, é aquele que lidera, é aquele que promete bênçãos. Então Jonadab pediu que eles não plantassem, que eles não tivessem vinha, não construíssem casa, não bebessem vinho, nenhum deles, nem eles, nem a sua família, nem os seus familiares, seus filhos. Então, irmãos, eles abriram mão simplesmente pela fidelidade. Eles abriram mão de tudo isso simplesmente por ser fiel. Não abriram mão porque eles queriam algo da parte de Deus. Não abriram mão porque eles queriam receber alguma coisa. Não, irmãos, eles abriram mão porque eles obedeciam e cumpriam aquilo que ouviram. No verso 11 a seguir diz assim: sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos:
Vinde, e vamos-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Outra coisa interessante. Agora você vê que quando Nabucodonosor vem com o seu exército, eles saem e vão para Jerusalém. Mas era lá em Jerusalém que Deus ia usar estas pessoas, era lá em Jerusalém que Deus ia usá-los. Verso 13 diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Verso 12, né? Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura nunca aceitareis instrução para ouvires as minhas palavras, diz o Senhor. O Senhor já manda ao profeta, já puxando a orelha, dizendo: porventura vocês nunca vão aceitar a instrução? Vocês nunca vão obedecer? Vocês nunca vão ouvir? Vocês nunca vão aceitar as minhas palavras? Diz o Senhor. Bom, as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinhos, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento do seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, a vós madrugando e falando-vos, não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, e dizendo: Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais as outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram. Clamei e eles não responderam. Agora você vê, meu irmão, que o Senhor traz o profeta para falar agora com os moradores de Jerusalém. E ele diz assim: até quando vocês nunca, porventura, nunca aceitareis as instruções para ouvir as minhas palavras? E aí ele lembra a este povo sobre Jonadab e os seus filhos. Ele disse: olha, as palavras de Jonadab, o filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Olha, os filhos de Jonadab guardaram aquilo que ouviram, obedeceram, foram fiel àquilo que eles ouviram. Mas e vocês? O que eles ouviram do pai deles, eles ouviram. Mas e vós? Eu tenho falado com vocês. Eu tenho dito, eu enviei os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho. O próprio Senhor diz: porém eu vos tenho falado de madrugada. E falando, vós não me ouvistes. O próprio Deus falou. Os filhos de Jerusalém não ouviram. Aí o Senhor manda os seus servos, manda os seus profetas, madrugando, falando e enviando, e eles também não ouviram. Então o Senhor diz: tá vendo? Vocês não me obedecem, vocês não dão ouvidos, não é falta de esforço, porque os filhos de Jonadab bastou o pai falar e eles obedeceram. Mas eu estou falando, vocês não me ouvem, mando os profetas, vocês não me ouvem, vocês são muito teimosos, né? É isto que a gente entende nesta palavra. Irmãos, e Deus dizia que era para eles abandonar, não seguir outros deuses, tá? Isto eles deveriam fazer para que eles pudessem ficar na terra que eles já tinham recebido, na terra que a eles já foi prometido através dos pais. Veja que coisa interessante.
Jonadab prometeu para os seus filhos e eles foram fiel, e eles deveriam fazer tudo isso para que eles pudessem ficar mais tempo sobre a terra na qual eles peregrinavam. Não era deles, porque eles não podiam plantar, não podiam colher, eles eram peregrinos naquela terra. Mas os filhos de Jerusalém, por promessa, tinham recebido terra. Os filhos de Jerusalém, por promessa, tinham uma promessa. E é então quando o Senhor diz, né? Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra ele, pois lhe tenho falado e não ouviram. Eu clamei e eles não me responderam. Deus diz que ele clamou. Sabe o que é Deus clamando? Às vezes você diz assim: eu estou clamando a Deus e Deus não me ouve. E aqui a palavra está dizendo que Deus clamou acerca dos filhos de Jerusalém e eles não deram ouvidos. Aí Deus agora vai fazer uma grande promessa para a casa dos recabitas. E a casa dos recabitas disse, Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: visto que obedecestes os mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Meus amados, o que eu posso dizer para você? Deus teve grande problema com o povo de Israel. Deus teve grande problema com os filhos dele, com o povo dele. Olha para você ver aqui a tristeza do Senhor, né? E como Deus é tardio na sua ira. Ele falou, o povo não ouviu. Ele mandou os profetas, o povo não ouviu. Só depois de tudo isso que ele foi punir. Mas quando Deus quer punir, aí a ira do Senhor, ela é grande. Aí a ira do Senhor, ela não brinca. Veja uma coisa, irmãos. Ele manda uma ordenança sobre a casa de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, que vão sofrer. Mas os moradores de Jerusalém, todos eles eram contrários a Deus, todos eles estavam contrários aos mandamentos do Senhor? Certamente que não, meus irmãos. Porque veja, lá tinha criança, lá tinha idosos, certamente tinha pessoas obedientes a Deus, mas que acabaram pagando o preço pela desobediência dos demais. Assim como os recabitas, talvez nem todos fossem obedientes, certamente tivesse alguns que estavam desobedecendo, mas os recabitas foram abençoados. Então o que eu quero dizer para você, talvez Deus está colocando você em um lugar no dia de hoje para que você possa ser exemplo. Está colocando facilidades na tua mão, mas com a certeza que você não vai pegar, com a certeza que você não vai quebrar o seu juramento, com a certeza que Deus não vai se decepcionar com você e vai levar você dentro da casa do Senhor para que você seja exemplo. Agora, pior será se Deus estiver trazendo pessoas para dentro da casa do Senhor para te dar exemplo, para ser exemplo na tua vida, para mostrar para você que você não está honrando a promessa que você fez, que você não está sendo obediente como você disse que seria. E lembre-se, é ser fiel até o fim, porque se você for fiel, aqueles que estão com você também serão abençoados. Se você não for fiel, alguns que estão com você certamente pagarão o preço. O teu pecado pode chegar na sua casa e fazer com que a sua esposa, com que os seus filhos também paguem pelo seu pecado. Mas se você for bênção e Deus derramar bênção na sua vida, a sua casa será abençoada, seus filhos, sua esposa, os irmãos da congregação, todos serão alcançados por esta bênção. Por isso, fidelidade ao Senhor é o que Ele manda, fidelidade ao Senhor é o que nós precisamos, porque o Senhor, Ele
valoriza aqueles que obedecem e Ele pune aqueles que desobedecem. Que Deus te abençoe, que esta palavra possa fazer sentido na sua vida e na minha congregação, na sua congregação, porque a minha congregação sou eu mesmo, a sua congregação é você mesmo, porque é no nosso interior que nos congregamos com Cristo. Existe um ministério, existe um templo aonde a igreja se reúne e lá a igreja toda está reunida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a ordem do dia, vinda do próprio Senhor, que nós precisamos. Além de nós, a nossa casa na presença de Deus. Você vê que toda a família dos recabitas eram obedientes ao Senhor e as bênçãos foram abundantes na vida desses homens. Mas eles serviram, eles obedeceram, não com troca, mas em busca da manifestação, da satisfação do seu Senhor em suas vidas. Que nós possamos fazer desta mesma forma, que nós possamos servir ao Senhor, não buscando algo para a nossa vida, não querendo algo para nós, não querendo fazer troca com o Senhor, mas servimos com o prazer de servir, apenas pelo prazer de servir, pelo prazer de ser obedientes ao Senhor. E tenha certeza, Deus vai honrar, Deus vai abençoar você e os seus. Mas se nós não formos fiel, certamente Deus vai punir a todos, a nós e aos que estão conosco. Que Deus te abençoe e tenham todos a paz do Senhor Jesus Cristo.